Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Hoje é a última segunda-feira do mês, como vocês sabem, cada última segunda-feira do mês a gente tem a nossa carteira do YouTube aqui. Antes que vocês acreditem que essa carteira é uma forma gratuita de vocês passarem para a tua liberdade financeira com recomendações, etc., eu aproveito para mostrar que ela é muito mais uma forma de ensinar a gestão que é a correta na hora de você investir o teu patrimônio, muito mais do que os próprios ativos em si. E eu inclusive cito que todos os ativos que estão nessa carteira, eles são os mesmos desde 2019, a gente não mudou nada neles. O que a gente faz é fazer uma gestão eficiente. Essa carteira começou com R$ 100.000 lá atrás, em 2016, novembro de 2016, recebe aporte de R$ 2.000 e esse mês ela passa de R$ 600.000, o que mostra que essa gestão eficiente é muito boa. No meio desse período, a gente já teve até empresa que faliu, como no caso da Saraiva, que até continua aqui na própria planilha. E então é importante que vocês entendam que esse vídeo é muito importante para vocês aprenderem como vocês vão lidar com o dinheiro de vocês. Mas não tentem achar que esses ativos aqui são aqueles recomendados. Muitos deles, inclusive, já saíram de recomendações de compra das nossas carteiras. Alguns viraram recomendação de venda, outros neutro, outros já passaram para venda e já voltaram para compra e assim por diante. Então espero que vocês gostem desse vídeo. Logo depois da vinheta a gente já começa. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e a gente já está começando. Bom, se você ainda é novo aqui no canal, eu peço para que vocês se inscrevam no canal, obviamente, comentem ali embaixo qualquer coisa, mas saibam que todos esses vídeos, desde novembro de 2016, mês a mês, eles estão numa playlist chamada Andamento da Carteira. Então você pode clicar nesse Andamento da Carteira e pegar desde lá de trás, da época que eu inclusive nem aparecia nos vídeos, tá? E outra coisa também, a gente começa o vídeo mostrando, né, algumas novidades das nossas carteiras, da nossa carteira, e foi até muita novidade nesse mês. E além disso, tem uma planilha também. Essa planilha está disponível para quem é assinante do plano Dicações ou o combo Ações Mais FIIs, que aí inclui o Dicações, né? É um combo que inclui toda a parte do Dicações e toda a parte dos fundos imobiliários. Então, sempre que você tiver um plano que inclua o Dicações, você tem acesso à planilha que eu vou mostrar nesse vídeo de hoje. Então, vamos começar aqui. Vou começar logo com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, nesse mês, em 8 de dezembro, anunciou que vai fazer um desdobramento, né? E o Conselho de Administração já aprovou encaminhar para a deliberação da Assembleia Geral de Acionistas essa proposta. Então, na verdade, vai ter uma Assembleia que vai votar, provavelmente vai passar esse desdobramento. Então, as ações do Banco do Brasil, quando sair essa Assembleia, vai dividir por 2 o valor e você vai ter o dobro de ações. No final das contas, não muda o valor total que você tem, só que agora você vai conseguir comprar 100 ações por um preço mais barato, tá? Então esse que é o grande objetivo do desdobramento de ações. Além disso, o Banco do Brasil acabou também distribuindo 34 centavos de juros sobre capital próprio. Na verdade, eles vão ser pagos dia 28 de dezembro. Tá? A Itaúsa alienou totalmente as ações da XP, então ela não tem mais ações da XP, ela vendeu as últimas 14 milhões de ações, que totaliza 1,7 bilhão. Esse valor aqui das ações da XP, eles não foram usados aqui para resgate das debêntures, tá? Por quê? Porque a Itaúsa, no dia 21 de dezembro, né, vai estar resgatando 1.250.000 debêntures. Só que ela, no dia 1º de dezembro, se eu não me engano, ela, 1º de dezembro é o fato relevante, a liquidação aqui, ó, 15 de dezembro, ela emitiu mais 1.250.000.000 de reais em debêntures. Então, na verdade, ela está com esse dinheiro aqui em caixa da alienação da XP. O dinheiro que vai pagar essas debêntures são os da emissão dessa debênture aqui. E por que que a empresa faz isso? Normalmente a empresa, ela
emite novas debêntures e resgata outras, porque ou ela está com uma taxa menor agora, ou porque ela consegue alongar o prazo. Então é isso que aconteceu nos dois casos. Itaúsa agora está conseguindo emitir essa debênture com uma taxa menor do que ela fez lá atrás na quarta emissão primeira série, e ela vai conseguir jogar um pouco mais para frente esses valores aí. Tá? Além disso, Itaúsa também declarou juros sobre capital próprio 7,94 centavos aqui por ação, que vai ser pago no ano que vem. Eles colocam aqui até 30 de dezembro de 2024. Todos aqueles que estavam 30 de dezembro de 2023, esse ano eles foram pagos no início de outubro. Tá? Então isso muda, né, dependendo do caixa da própria Itaúsa, mas para vocês terem uma ideia, até o final do ano que vem. Quem compra Itaúsa já há muito tempo, quem tem carteira igual eu tenho, não sente isso. Por quê? Porque agora eu estava recebendo a de 2022, que foi paga em 2023, ano que vem eu vou receber a de 2024, que foi paga em 2023, e assim por diante. Tá? Então só é um problema no primeiro ano. Aí a gente teve o quê? A gente teve Randon, que foi a maior alta da carteira nesse mês agora. Ela anunciou aqui juros sobre capital próprio de 35,9 centavos aqui e também divulgou a receita dela. Como a gente pode ver, a receita da Randon não teve grandes melhoras nesse ano daqui. Né? A gente teve aqui um aumento de 1% até agora, em novembro foi 0,3%. A gente vê que até aqui o início ela vinha subindo bem até maio, depois ela passou 4 meses de queda e agora ela volta a ter períodos de maior estabilidade. Então a Randon, né, ela já não está conseguindo aumentar tanto a receita como ela estava fazendo nos anos anteriores. Agora, se ela conseguir melhorar, vai ter que melhorar via eficiência ou via macroeconomia, né? A macroeconomia melhora, aí as pessoas consomem mais e aí ela consegue ir um pouco mais. Aí eu vou passar talvez aqui para Klabin. Klabin talvez seja a ação que teve mais problema esse mês. Eu vou tentar explicar aqui rapidinho o que aconteceu com ela. Na verdade, primeiro vamos falar aqui que teve 3 centavos por ação de juros sobre capital próprio extra, 171 milhões que vão ser pagos no ano que vem, no dia 26 de fevereiro de 2024. Mas o mais importante é esse relatório aqui da S&P Global Ratings, né, que colocou em dúvida, colocou em xeque o risco da Klabin, colocou ele como risco significativo aqui. E qual é a questão aqui? Cenário de rebaixamento de rating passa a fazer parte dos critérios aqui. Então, nos próximos 12 a 18 meses, se a S&P Ratings observar métricas de alavancagem significativamente mais fracas, ela ainda cita dívida sobre EBITDA acima de 4 vezes e FFO sobre dívida abaixo de 20%, isso pode ocorrer isso aqui poderia colocar ela em um rebaixamento do rating dela. Então, o rebaixamento do rating, hoje é BB+, ele poderia virar BB ou BB-, por exemplo, né? E ela ainda fala que isso aqui, ó, isso pode acontecer em cenários de queda acentuada de preços, e aqui a gente está falando de papel e de celulose, valorização do real, ou seja, se o real for para 4,50, para R$ 4,00, é ruim para a Klabin, né? Ou por uma estratégia de crescimento mais agressiva. Essa estratégia de crescimento mais agressiva, ela já aparece aqui, né? Qual é o grande problema aqui? A Klabin, ela veio de investimentos muito grandes aqui. Então, o investimento CAPEX em 2022 foi 7 bilhões e 400 milhões e aqui 4 bilhões e 600 milhões. Isso tudo para botar Puma 2 em operação, né? Que é uma parte ali, que é uma indústria, né? Uma fábrica nova que aumentou muito a capacidade de produção de papéis. E aí, o mercado imaginava que agora ela iria desalavancar em 2023 e 2024, e ela não fez isso. Ela para 2024 ainda vai ter 4 bilhões e meio. Você vê que depois a expectativa da própria S&P aqui é cair para 3,8, 3,2. O que sobra um fluxo de caixa aqui de 2 bilhões e meio, 3 bilhões e 400 para desalavancar, né? Então, ela está pegando esse ano, você vê que mesmo aumentando a capacidade produtiva de Puma 2, a receita para esse ano estimada já caiu de 20 para 16, o lucro bruto caiu de 12 para 9, o EBITDA reportado caindo de 9,8 para 6,1. E aí, o que acontece? Você tem cenário de EBITDA em queda
e você tem o cenário de dívida em alta, porque você continua fazendo investimentos. E aí, o que a gente tem aqui? A gente tem uma dívida subindo para 24 bilhões, depois 26 bilhões aqui, e aí a dívida sobre EBITDA indo para 3,9 vezes. Nesse patamar aqui, ainda não teria problema, ela seguiria ainda com crédito normal. Mas qualquer alteraçãozinha pequena poderia fazer com que a S&P reduzisse o risco de crédito dela. Isso significaria talvez captações mais caras e etc. É claro que quem está dentro da Klabin sabe disso, entende esse tipo de coisa, mas tem algumas variáveis que ela não domina. Por exemplo, qual vai ser o câmbio que vai estar, qual vai ser o preço do papelão, qual vai ser o preço do papel cartão, qual vai ser o preço da celulose. Isso ela não domina. Então, pode acontecer, e aí o que o mercado faz? Né? Uma empresa reduz o preço-alvo dela de 25 para 18 reais, a outra reduz a perspectiva de compra para neutra, outros para venda, e aí acabou tendo essa queda um pouco mais forte. Tá? A análise mesmo, o que é para fazer, aí é para assinantes, tá? Esse vídeo aqui ele não é para recomendação. Então, é isso o que está acontecendo. Aí você que é gratuito, que está aí vendo esse vídeo, você tira as suas próprias conclusões, ou a gente tem os nossos planos de assinatura aqui embaixo. Lá na Dicações a gente tem análise de Klabin. E a gente tem aqui a direcional também para terminar, também distribuindo, nesse caso, dividendos, né? 47 centavos por ação. É muito normal as empresas pagarem juros sobre capital próprio no final do ano, porque isso costuma reduzir, né, os impostos. As empresas de construção civil, como elas já têm uma forma tributária, vamos dizer assim, diferente, né, que eles têm aquele regime especial de tributação, RET, eles acabam distribuindo dividendos e não juros sobre capital próprio. As outras todas, vocês viram que foram juros sobre capital próprio. Por quê? Porque lucraram mais do que se imaginava no início do ano, então estão tendo que pagar agora toda essa diferença. Agora, vamos lá para a nossa carteira, que eu acho que é o mais importante da gente falar hoje. E nessa carteira aqui, a gente tem uma divisão de classes aqui que é importante. Então, a gente investe em ações, em fundos imobiliários, no internacional aqui e em renda fixa. Tá? E aí, quando estava lá em março de 2023 a bolsa a 101 mil pontos, a gente tinha 60% em bolsa, 13% em renda fixa e 6% aqui em internacional. Hoje, a gente diminuiu mais ainda para 56% ações, 21% fundos imobiliários, 16% aqui renda fixa e 7% internacional, ou seja, 131 mil pontos aqui fizeram com que a gente tirasse 4% da bolsa. Tá? Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Mas é claro que as ações elas subiram muito. Então, a gente teve que fazer vendas. Você vê que a ação aqui subiu de 331 mil para 343 mil. Na verdade, teria subido mais até, 350 mil. Como a gente aumentou renda fixa e também FIIs ficaram parados, mas eles não subiram tanto quanto outras classes de ativos, a gente precisou fazer exatamente essas alterações aqui. O que a gente fez? A gente vendeu Itaúsa 300 unidades, Randon aqui 300 ações, comprou o LFTS 11, que é um ETF de renda fixa que visa ser parecido com o Tesouro Selic, tá? Então a gente botou aqui, entrou 5.960, o AUJP 4.351, GGRC R$ 1.815. Quando a gente soma tudo isso, a gente vê R$ 5.629,17. A gente tem aportes de 2.000 e os outros 3.000 e pouco. De onde saiu? Saíram dos dividendos que foram recebidos. Eu já vou voltar nessa parte, mas por que a gente vendeu Itaúsa e Randon? É muito simples. Não é porque eu acho que Itaúsa ficou cara, não é porque eu acho que Randon ficou caro. Pode até ser que no futuro, né, ou dentro da nossa área de assinantes, a gente fale isso. Mas o que aconteceu é o seguinte, a Itaúsa e a Randon, que está aqui, elas eram as duas ações que estavam com maior valor aqui dentro. Né? Então, Itaúsa estava com uns 47 mil e Randon estava com 46 mil. Então, eu preferi vender essas duas.
Se por acaso acontecesse agora e eu tivesse que vender alguma, a próxima da lista seria direcional, que está com 45 mil. Então, eu não estou tentando aqui descobrir qual é a melhor ação para o momento, qual é a pior ação para o momento. O que eu quero é manter todas elas com o mesmo patamar. Né? Só que tem uma única regrinha aqui. Você vê, a Saraiva deixou de ser negociada, porque ela faliu. E a Ser Educacional está muito menor, ela está com 19 mil reais. Por que, que a Ser Educacional está com 19 mil reais? Porque eu só invisto, só estou aportando, já que eu não estou analisando, em empresas que distribuíram dividendos nos últimos 12 meses. E se você parar para olhar aqui, ó, a Ser Educacional não distribui dividendos há 24 meses. Então, ela voltando a distribuir dividendos, novos aportes devem acabar sendo feitos em Ser Educacional se o percentual de ações pedir dessa forma. E da mesma forma, né, por que, que a gente comprou o JP e GGRC, por exemplo? O JP e GGRC a gente comprou porque eles estavam com os menores valores aqui. Então, o JP aqui 32 mil, GGRC 28 mil, e agora se a gente tivesse que comprar mais FIIs, seriam esses dois aqui, GGRC e VRTA 11, né, que são os dois que ainda estão com 28 mil reais. Né? E o LFTS 11 é um pouco diferente aqui. O que, que a gente tem? A gente tem esse LFTS 11 mais esse Tesouro Selic são títulos de curto prazo, ou seja, títulos de liquidez imediata. 13.700 mais 30.700. A gente tem aqui 44.500. Né? E os outros são títulos que não têm liquidez imediata, que são títulos que rendem juros. E aí a gente tem 96 mil reais aqui, eu quero que os dois fiquem empatados. Então eu ainda tenho que comprar mais uns 3 mil reais, mais ou menos, se eu quisesse, 4 mil reais, para igualar liquidez imediata e os mais longos que pagam cupons de juros e que vão gerar renda. Bom, de onde saiu aqueles R$ 3.600? Aqueles R$ 3.600 saíram de dividendos que foram pagos. E esses dividendos que foram pagos nesse mês aqui, eles foram dividendos de Vale, tá? Teve um dividendo aqui de Petrobras, o outro ainda não lancei porque é dia 27 ou 28 de dezembro agora. Teve um de Banco do Brasil e o outro que eu mostrei hoje eu ainda não lancei porque também é no final desse mês. Tá? E a gente ainda teve aqui os 4 de fundos imobiliários, mostrando aqui que fundos imobiliários chegou em R$ 1.004,86. Então a gente passou de R$ 1.000 em fundos imobiliários agora de forma recorrente. A gente já teve vezes no passado que a gente passou de R$ 1.000, mas ou porque o CDI estava alto, ou porque a inflação estava alta, ou porque aqui teve um fundo que acabou distribuindo muito, aqui ó, o ALZR, quando vendeu um dos ativos, enfim, né? Agora sim a gente consegue passar de R$ 1.000 em fundos imobiliários de forma constante. Aqui tem uns gráficos interessantes, né? Enquanto fundos imobiliários cresce praticamente em linha reta e vai crescer mais porque a gente comprou mais fundos imobiliários agora, a gente tem aqui ações que é um para cima e para baixo maluco. Né? E você vê que esse mês aqui, setembro de 2022, que a gente recebeu R$ 9.000, dificilmente vai acontecer de novo em um período tão curto de tempo. Né? Então a gente percebe aqui que esse 9.000 foi muito fora da curva. A gente teve ali em 2022 Petrobras e Vale com lucro recorde pagando os dois no mesmo mês. Dificilmente isso vai acontecer. Então isso também puxou um pouco esse nosso resultado aqui de rendimentos ao longo dos últimos 12 meses, saindo de setembro até agosto. Então, a partir de setembro de 2023, eu acho que a gente tem uma base mais saudável para a gente comparar. Então, hoje a gente já tem aqui crescimento dos dividendos, como vinha acontecendo aqui atrás. Né? Igual aqui depois da pandemia a gente teve uma queda de dividendos, aqui com aquele aumento do preço das commodities a gente teve uma alta. Eu acho que isso aqui é fora do normal, e isso aqui é fora do normal. O mais natural seria uma alta assim, ó. Tá? Então, se a gente pensar esse R$ 36.700 hoje, 36.400, né, e calculando que a gente tem 609 mil, a gente tem um 6% aí de yield, isso considerando que a gente tem ativos internacionais que acabam pagando pouco,
A gente tem ativos aí de renda fixa, né, 45 mil reais, que estão em liquidez, que não pagam também, e a gente tem ali 19 mil de série educacional que não está pagando. Então a gente tem, pegando aí os ativos que pagam, a gente deve estar com 7,5%, o que é ainda bem interessante, mas já é muito menos do que era lá atrás. A gente chegou a fazer vídeo mostrando que estava com 10% no total. Um dos nossos objetivos desse ano era conseguir 8 meses acima de R$ 2.000. E a gente conseguiu isso esse ano, né? Agora, no último mês, a gente conseguiu. Então, olha só, a gente teve 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5, 6, 7 e 8 meses aqui que a gente conseguiu mais do que R$ 2.000 esse mês, né? Esse agora, a gente conseguiu 3.572, que é aquela diferença lá das compras que a gente mostrou, né? Dada 3.600 e pouco, a gente aportou nesse mês um pouquinho mais, 2.040 e pouco, é em torno de 2.000, tá? Agora, para o próximo ano, eu quero todos os meses acima de 2.000 e quero 4 meses acima de 4.000. Tá? Então, essa vai ser a meta pro ano que vem. Nesse ano, a gente teve aqui, ó, 1 mês, 2 meses, 3 meses acima de 4.000. Vamos ver se a gente consegue 4 meses acima de 4.000 no ano que vem e todos os meses acima de 2.000 pro ano que vem também, todos os meses. Vai ser muito interessante isso, né? Aqui eu lancei todos os dividendos, né, que a gente já mostrou no início. E é interessante a gente ver também o que, ó, eu já recebi nessa carteira R$ 141 mil de dividendos, tá? Eu já aportei aqui R$ 283 mil no total. A carteira hoje vale 609 mil. 325 mil foi ou valorização de ativos ou dividendos recebidos. Como eu recebi 140 e poucos, 180 e poucos mil foi valorização de ativos. Então você vê que, sem mudar os ativos, pegando vários ativos que são as maiores posições do Ibovespa, né? Itaúsa, Vale, Petrobras, Banco do Brasil e algumas small capzinhas ali, que não mudaram nos últimos 4 anos, a gente se ferrou em algumas, como o Saraiva, como a própria Ser Educacional, mas a gente está aí crescendo e crescendo muito, né? E esse que é o grande ponto, é isso que você deveria imaginar aí quando você tiver com a tua carteira. A gente bateu aqui 131 mil pontos no total, né? A gente tem aqui alguns gráficos também que são interessantes. A gente vê aqui o gráfico de patrimônio versus aportes. Como os aportes são sempre 2.000 a cada mês, a gente vê que ele é uma linha reta. O total geral de patrimônio está disparando aqui lá em cima em relação ao total. Aqui, patrimônio versus Ibovespa, o patrimônio começou lá embaixo, né, no eixo 2, e já está quase alcançando aqui o Ibovespa. Então, mostrando aí que a gente está numa estratégia muito vencedora. Mas essa estratégia aqui, por que todo mundo não segue essa estratégia? Não é tão simples. A gente saiu de 100 mil, já está em 600 mil. Por que as pessoas não seguem isso, né? É tão simples. A gente saiu de 500 mil para 600 mil agora em 7 meses. Antes tinha sido em 12 ou 13 meses, mais ou menos. Por que as pessoas não seguem isso? Porque as pessoas querem ficar ricas rápido. As pessoas, elas querem, né, o jogo do tigrinho, elas querem aquele blaze, sei lá, elas querem apostas esportivas e etc. Enquanto, na verdade, você investir em ações significa você criar um patrimônio. As pessoas costumam ligar muito mais criação de patrimônio com comprar imóveis. Ah, eu comprei uma casa, eu aluguei a casa. Eu comprei outra casa, eu aluguei a outra casa. Eu comprei outra casa, aluguei outra casa. Aí você pensa assim, eu tenho patrimônio, eu tenho 3 casas. Ninguém pensa assim, eu tenho patrimônio, tenho 8 mil ações da Petrobras, aí no outro ano 10 mil ações da Petrobras, no outro ano 15 mil ações da Petrobras. Ninguém pensa assim. Todo mundo pensa assim, será que Petrobras vai subir? Vou comprar um pouco porque aí depois eu vendo e etc. Não, é criação de patrimônio, é isso que a gente está mostrando aqui. E o patrimônio, ele cresce ao longo do tempo, né? Você vai investir em quê? Em ações, por que as que pagam dividendos? A gente fez isso um vídeo recente. Porque empresas que pagam dividendos recorrentemente, elas são aquelas que têm lucro. Empresa que tem lucro é mais difícil de estar encalacrada. Então, se você não for analisar, é melhor que você compre empresa que paga dividendo.
É simples assim, tá? E aí você vai criando patrimônio ao longo do tempo. E é por isso que eu costumo dizer, essa série de vídeos aqui, ela é uma série que deveria ter cada um dos vídeos 100 mil visualizações, 200 mil, 500 mil visualizações. Mas é a minha série que cada vez mais diminui a visualização. Por quê? Porque as pessoas elas querem ganhar o dinheiro rápido. E a gente aqui não trabalha dessa forma. Todos os nossos planos são para você formar patrimônio, para você gerar renda crescente, para você crescer como pessoa patrimonialmente ali falando. Tá? Então, por isso que o nosso slogan é: construir leva tempo. E a gente mostra cada vez mais. Todo mês a gente mostra isso aqui. Todo mês a gente mostra que a gente vai melhorando. Mesmo quando tem uma queda patrimonial, a gente melhora a quantidade de ações que tem, a gente melhora a quantidade de FIIs, aí a gente reduz um pouco a renda fixa porque a bolsa caiu muito e etc. Então a gente está, na verdade, montando a próxima alta. Tudo isso que está acontecendo nessa carteira é fruto de tudo que a gente montou lá atrás nos períodos de a gente gosta sempre de chegar e de mostrar para vocês. Abraços, bons investimentos, boas festas também. Acho que esse vídeo vai estar sendo apresentado no dia do Natal, então boas festas, bom Natal, bom Ano Novo para vocês. Espero que vocês gostem, espero que a gente esteja com saúde aí para concluir mais um ano. E eu, sinceramente, não vejo a hora dessa carteira chegar a R$ 1 milhão, mas eu entendo que construir leva tempo. Então, acredito que ainda deve demorar uns 4 ou 5 anos. Abraços e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.